Boa tarde, galera. Vou começar aqui é, o episódio de hoje, né, com a indicação hoje do livro aqui do Ensaio sobre a Liberdade, do Stuart Mill. Né. Vou fazer a introdução aqui agradecendo aos novos inscritos do canal, sejam bem-vindos. Eu espero poder crescer intelectualmente junto com vocês, porque ao expor, ao falar de ideias, de conceitos, de literatura, existe algo a agregar em todos os aspectos, né? E essa troca sinérgica de respeito recíproco nos leva ao crescimento intelectual, o crescimento pessoal, né? Não é algo que você exibe numa vitrine, mas é algo que faz com que a sua vida ganhe significância e as coisas tenham uma lógica determinada, porque as coisas feitas de modo irracional e mecânico como diz o Chico Sainz, né? Ai daqueles que destroem o poder bravio da humanidade. E nós temos o poder sobre nossas consciências, poder sobre o que pensamos, poder sobre nós mesmos e autonomia sobre o nosso próprio destino. Nós podemos ter um direcionamento, mas não podemos entregar na mão de ninguém a nossa história, né? E a nossa vida, a nossa autonomia e a nossa independência. Então vamos começar aqui, né, o livro que eu vou abordar, do John Stuart Mill, né? Já divulguei nas redes sociais, agora que vou fazer a abordagem aqui no canal, né? Para a gente chegar até John Stuart Mill, a gente tem que entender um pouquinho dos pensadores que vieram após o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento intelectual que ganhou bastante força após a ascensão da burguesia. O nome burguesia vem porque os comércios, os artesãos, tecelões da época eram organizados em regiões, e essas regiões se chamavam burgos. Aí que vem o nome burguesia. Sabendo que eles eram um motor que fazia tudo funcionar, eles um dia perceberam aquilo, né? E começaram a desafiar o clero, né? A reforma protestante também ocorreu no século anterior e abriu caminho também para que as pessoas pensassem até mesmo a religião de uma forma mais contemplativa e menos servil. Então, sim, a burguesia derrubou a igreja, retirou o poder da igreja, que estava na mão do clero, e a partir daí nós tivemos uma semente do que se tornou futuramente a sociedade. Nesse período tínhamos pensadores como David Ricardo, como Voltaire, né? Jacques Rousseau,
com o contrato social, né? E depois dessa geração veio uma geração de outros pensadores, do escocês Adam Smith, e do inglês John Stuart Mill, né, que eu vou apresentar agora porque é uma teoria bastante sofisticada e bastante elegante. Thomas Hobbes, né, dessa época, dizia que o homem é o lobo do homem, e ainda acrescentava que o homem é uma espécie de máquina, que o seu coração não é nada menos do que uma mola, que os seus nervos são cordas que o dão força de articulação, e as articulações, por sua vez, são rodas que movem o corpo humano. A partir daí, desse tipo de raciocínio, houve uma preocupação em produzir itens em alta escala. A resposta de consumo foi alta, sendo que com o aumento da escala de produção houve também um aumento no consumo. Antes, aqueles que eram apenas receptores de todas essas de artesanatos, de especiarias e tal, esse receptor que usava isso aí na sua sobrevivência de dia a dia acabou se tornando consumidor. Aí nasce o mercado de consumo, né? E Adam Smith justifica isso dizendo que não é da benevolência do cervejeiro, do padeiro, que nós somos servidos, mas pela disposição dos seus próprios interesses. Adam Smith também adverte, porém, que com a produção em larga escala e a organização industrial, os trabalhadores podem se tornar tão imbecis quanto um ser humano pode se tornar, né? Na mesma linha de pensamento, porém abordando outros temas, Karl Marx disse que a mecanização e a racionalização do trabalho, através da divisão internacional do trabalho, pode tornar o proletário alienado de suas próprias aspirações. Então, assim, agora eu vou começar a falar aqui do John Stuart Mill, né, que ele disse que as decisões governamentais devem gerar o bem comum da maior parte possível de pessoas. E isso deve ser a diretriz de qualquer sistema de governo justo, vamos dizer assim. Não tem nada a ver com a usura de que Santo Agostinho, São Tomás de Aquino condenava no século XVI. Já é uma perspectiva em que o homem é o centro de todas as políticas sociais e econômicas, né? Dentre outros requisitos que John Stuart tinha, ele foi supervisor da Companhia das Índias, cargo que era ocupado pelo seu pai. Seu pai faleceu, ele ocupou esse cargo. A Companhia das Índias, para quem
não conhece, vai, estuda e pesquisa, que ela era, vamos dizer assim, ela recebia todas as mercadorias advindas da, 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 da extrativa, do extrativismo, das campanhas coloniais, e faziam essa distribuição. Então, assim, é o primeiro incipiente, a primeira semente que nós temos de um mercado financeiro estruturado, né? Que futuramente acaba, vamos dizer assim, globalizando essas relações, internacionalizando estas relações, exteriorizando essas relações econômicas, de troca, de oferta e demanda, eram coisas locais, coisas pontuais de cada país, de cada nação. Agora as coisas começam a mudar, e é dentro desse ambiente que John Stuart Mill começa a ventilar ideias cada vez mais progressistas. E vejam só, ele se elege também parlamentar no Congresso britânico. E já em 1867 ele propõe o voto feminino, porque, segundo a sua concepção, a sociedade desperdiçava uma grande força de trabalho, né, através das mulheres. Ele via que a capacidade administrativa das mulheres teriam um impulso extremamente grande e levaria a sociedade ao progresso. Ele não estava errado, né? Eu também, na organização que eu trabalho, e isso não é privilégio meu, eu trabalho junto com várias gestoras competentes, extremamente racionais, extremamente, vamos dizer assim, totalmente pragmáticas, né, nas suas decisões, e ainda assim existem barreiras que nós devemos derrubar, porque nós vivemos numa sociedade ainda que não aprendeu ainda que o lugar das mulheres é onde elas quiserem, onde elas acharem melhor. Expondo, né, isso, eu vou além para dizer aqui de algumas ideias aqui do John Stuart Mill, extremamente progressistas. Uma delas é que a escolha dos governados deve limitar o poder dos governantes. Hoje nós vivemos uma democracia representativa em que, quando alguém é eleito, ele se sente na prerrogativa de determinar, de estabelecer princípios que lhe trazem apenas o seu benefício próprio. Você já ouviu falar em legislar em causa própria? Então saiba que cada vez que um parlamentar deixa de votar algo benéfico para você, para tornar
o ambiente de negócio desburocratizado e as corporações passarem o trator da institucionalidade para tirar os teus direitos, ele está legislando em causa própria. E já no século XVIII, John Stuart Mill já sacou isso aí e já começou jogar os dardos para que ele já estava vendo que a sociedade estava mudando e ela continuou mudando e sem a interferência da igreja, que nos legou séculos e séculos de atraso, a sociedade passou a ser mais livre, mais autônoma. Então, assim, esse princípio que ele traz também uma crítica aqui. Ele diz que o autogoverno não é o governo de cada um por si, mas o governo de cada um por todos. Adam Smith chegou a dizer que ao procurar alcançar benefício pelos seus próprios interesses, o indivíduo acaba gerando um bem coletivo. Pois bem, a questão de autogoverno é uma questão que é posta, para análise, através de pensadores anarquistas como Bakunin, como Proudhon. Proudhon eu futuramente quero abordar, em a filosofia da miséria. Ele traz essa ideia de autogoverno. Então, assim, a ideia de autogoverno ela tem que nascer através de uma consciência individual, numa perspectiva liberal, e numa perspectiva marxista deve partir com origem na consciência de classe. Fechando esse parênteses, eu vou prosseguir agora falando do ponto de vista liberal clássico presente em autores como John Stuart Mill, Adam Smith, Jeremy Bentham, Irving Fisher e outros. Então, assim, ele diz que atos que prejudiquem liberdades individuais, desde que seja a forma com que a pessoa escolhe de trabalhar, o ofício que ele escolhe como modo de vida e de sobrevivência, deve ser respeitado, e nenhuma pessoa deve ser importunada por nenhum tipo de organização, corporação, sindicato ou proprietário dos meios de produção, ou seja, os industriais. Então aí já é uma ideia extremamente ousada para a época. Mesmo que pela maioria esse tipo de conduta deve ser reprovado com o sentimento de respeito total à liberdade do indivíduo. Ele vai mais além e ataca as questões metafísicas, porque ele diz que toda verdade humana, na verdade, não passa de uma meia-verdade, que elas não são imutáveis, elas não são intocáveis, justamente por este
aspecto, né? E ele diz que a liberdade da, da, das conceitos de verdade devem coexistir, que opiniões diferentes geram experiências diferentes e que mesmo dentro da organização social haja proteção por parte do Estado, há também deveres e as sanções são mecanismos para estabelecer, né, o funcionamento dessas ferramentas. Ou seja, ele diz que diferentes opiniões geram diferentes experiências. Então, assim, é uma coisa, né, de brainstorm mesmo, que é uma linguagem corporativa que diz a respeito das tempestades de ideias. Ele diz que as ideias, a liberdade individual de pensamento, de organização das pessoas é ponto basilar para uma sociedade justa e livre, né? Ele traz aqui um exemplo aqui que ele diz que os vícios morais não indicam perversidade. Então, assim, às vezes a pessoa pode ter uma mania ali, uma forma de viver que seja prejudicial a si mesmo. Mas se é prejudicial a si mesmo, não é o Estado que vai policiar, né, ou gerir isso, né? No entanto, isso é no tocante ao indivíduo como componente civil, né? Já por exemplo, se um civil encontra-se bêbado, ele está gerando mal a si mesmo, e se ele não estiver incomodando ninguém, ele não deve ser condenado por estar bêbado, né? Ou embriagado. Já o agente público, se estiver embriagado, ele está exponenciando risco aos outros. E isso é impensável, certo? Eu vou finalizar aqui dizendo que na concepção de John Stuart Mill, a finalização da educação não é impor ou emitir comandos contra a liberdade individual, né, que cobre ou exija obediência de qualquer indivíduo contra a sua própria vontade. Quando ele diz isso aqui, ele está falando que é de todas as formas, viu? Das formas diretas, verticais, e também nas formas indutivas, né? Então, assim, se ensinam as elites a questionar, a indagar, a questionar as leis, as autoridades, então por que deve-se ensinar, né, para os mais humildes, para os pobres, a simples obrigação de abaixar a cabeça e dizer sim, senhor, ou não, senhor, né? Então, assim, há uma intenção aí. Então, assim, quem se diz liberal aí, que eu sou liberal porque eu sou a favor da liberdade econômica e tal, só que eu sou conservador, não, eu tenho uma literatura aqui que vai falar da vulgaridade dos pensamentos conservadores ao longo da história, inclusive cooperando com organizações fascistas. Mas isso é coisa futura, que eu vou estar divulgando aqui futuramente em mais literaturas. Então a ideia-chave é: ninguém deve ser obrigado
a fazer qualquer coisa, mesmo de forma direta ou vertical, ou de forma indutiva, disfarçadamente, através de conceitos, através de ditames disciplinares e tal. Ninguém, mesmo de forma indutiva ou de forma direta e vertical, deve gerar mal a si mesmo. Então, assim, vou encerrar aqui. Temos a segunda parte ainda, do qual estaremos abordando outra obra de John Stuart Mill, que é o utilitarismo. Já essa obra eu vou abordar uma questão mais econômica, estrutural, e até mesmo mais técnica, jurídica, porque a obra exige. Essa primeira parte, ela traz a ponto de vista mais filosófico da obra de John Stuart Mill. Vou ficar por aqui, muito obrigado aí. Tive alguns aí inscritos aí, eu agradeço. Osas Destiny, o regueiro aí Rastafari que eu conheci, que faz uma sonzeira, procura aí no Spotify, que tá bombando. Tá bombando, né? E vale a pena, hein? Se você curtiu uma reggae music, vai lá, confira, dá um apoio aí para esse nigeriano radicado no Brasil, gente fina, né? Nildo Viana, satisfação enorme que eu fiz a abordagem aqui do livro dele, também se inscreveu no canal, então continua curtindo, aciona aí o sininho para receber novas notificações, e a gente vai continuar fazendo essa troca sinérgica aí, extremamente produtiva, certo? Muito obrigado. Valeu.